Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tatá Literária. E hoje eu vim trazer para vocês o resumo dos lançamentos, dos últimos lançamentos do ano de 2022. Mas antes da gente seguir com os lançamentos, com o resumo dos últimos lançamentos do ano, se você é novo aqui no canal, tá chegando agora e ainda não é inscrito, então já se inscreve aí no canal para ficar por dentro de todas as novidades que eu trago para vocês. E também para ficar por dentro de todos os lançamentos editoriais, resenhas, filmes e séries e muito mais de conteúdo que eu trago aqui para vocês. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que eu trago para vocês. Então bora lá, gente, porque tem muitos lançamentos que lançaram maravilhosos agora nesse fim de ano e eu vim trazer aqui o resumo de alguns que estão na minha lista aqui para vocês. O primeiro livro que eu trago aqui nessa lista dos últimos lançamentos de 2022 é o livro A Mandíbula de Caim. Gente, esse livro tá dando o que falar, além de ser um livro bem inovador e diferente de tudo que a gente já viu. Esse livro se tornou um fenômeno editorial e impulsionado, foi impulsionado pelo TikTok. O livro é um intrigante quebra-cabeça literário. E na história, em 1934, o compilador de palavras cruzadas do The Observer, o Edward Paul Matters, escreveu um romance ímpar, A Mandíbula de Caim, a obra que faz referência à primeira arma assassina que se tem notícia, e foi escrita sob o pseudônimo de Torquemada. A história não era só um suspense policial, era também um dos quebra-cabeças mais intrigantes já publicado. O leitor passará a identificar 6 assassinatos distribuídos em 100 páginas impressas em ordem totalmente aleatória. E existem milhões de combinações possíveis, mas apenas uma é a sequência correta. Com uma lógica e uma leitura perspicaz, pode organizar na progressão certa de modo que se referem às 6 vítimas de assassinato e seus respectivos algozes. O quebra-cabeça é extremamente difícil, a solução do problema permanece em segredo e até hoje apenas 3 pessoas conseguiram decifrar o enigma. Será que você consegue se juntar a esse grupo seleto? Então, esse livro é um quebra-cabeça literário diferente de tudo que você já viu. 6 assassinatos, milhões de combinações possíveis e apenas uma é a correta. E aí, você está pronto para encarar um dos desafios literários mais desafiadores do mundo? E para descobrir esse mistério, tem que destacar 100 páginas do livro e identificar qual é a sequência correta. Gente, vou dizer pra vocês que esse livro é um dos livros mais curiosos que eu já vi. Não tem nada parecido com esse livro atualmente. Eu lembro lá que uma época lá atrás existiam aqueles livros que a gente podia ler de uma forma aleatória, que tinham finais diferentes dependendo do modo que você lia, Mas não é você se tornar realmente um detetive pra investigar e decifrar qual é a forma correta, mas eu já vi alguns comentários em alguns grupos de algumas pessoas que estão tentando decifrar em relação à história desse livro, decifrar quem são os assassinos. E assim, gente, realmente não é fácil, as pessoas estão com muita dificuldade para descobrir e eu confesso aí que eu fiquei curiosa para ver, para tentar descobrir quem é o assassino. Deixa aí no comentário o que vocês acharam dessa ideia, desse livro. E se vocês já viram algo parecido, eu acho que não. Mas que é curioso, isso é. O próximo livro aqui na lista, dos últimos lançamentos de 2022 é o livro Dinastia Americana. O livro foi inspirado na história de amor entre o príncipe Harry e Meghan.
e a autora cria um romance intenso e inesquecível. A determinada rapper norte-americana Danielle, a duquesa Nelson, está prestes a assinar um contrato milionário que vai levar a sua marca de cosméticos a outro nível. E o mais importante, dará a ela o controle que tanto desejava sobre a própria vida. Mas um incidente com uma estrela do pop viraliza e acaba prejudicando seu acordo. Preocupada com a carreira e o futuro de sua marca, ela é forçada a arranjar um jeito de melhorar a própria imagem. Um brilhante e recluso professor universitário, o príncipe Jameson, sempre preferiu viver longe dos holofotes. Mas quando sua avó, a rainha da Inglaterra, entra em desespero depois que os filhos se envolvem em uma série de escândalos, Jameson acaba se tornando o rosto do evento em homenagem ao falecido príncipe consorte, em uma tentativa matriarca de salvar a imagem da realeza. Então o príncipe é obrigado a participar da organização de um show que contará com a presença de vários artistas populares e escolher um ato musical para se apresentar. Mas Jameson não conhece nenhum nome de sucesso e por acaso acaba escolhendo Dani. Afinal, o que é mais apropriado para o evento da realeza do que uma duquesa? O que ele não esperava era que a duquesa fosse, na verdade, uma rapper, que vai virar sua vida de cabeça para baixo. E Dani também não imaginava ter um príncipe forte e bonitão por perto. Enquanto tenta limpar a sua imagem e fechar o contrato de seus sonhos, a atração entre eles é inegável, e os dois se envolvem em cenas quentes de tirar o fôlego. Por mais que tente, Jameson e Dani não conseguem ficar um longe do outro. E à medida que o brilho dos holofotes se intensifica e forças externas tentam interferir, a relação sexy e ardente entre o príncipe e a duquesa fica cada vez mais difícil. Será que a paixão deles é forte o suficiente para superar os obstáculos da vida real? Gente, o que dizer desse livro? Primeiramente que eu amei essa capa, que eu achei linda, linda, linda demais. Em questão da história, pegar uma história inspirada no príncipe Harry e a Meghan, que é um dos personagens da vida real mais comentados. E saiu recentemente também uma série, né? Um documentário sobre eles na Netflix. E, gente, eu achei sensacional essa história, porque coloca uma rapper negra e um príncipe que eles se envolvem. Gente, eu achei genial essa história. E está na minha lista, gente. Eu tô com muita vontade de ler esse livro. Bom, o próximo livro aqui da lista é o livro Por Essa Eu Não Esperava, que ele é um romance infanto-juvenil. Com pais intrometidos, um namoro falso e muitas reviravoltas divertidas, Por Essa Eu Não Esperava vai fazer o leitor se apaixonar pela Indonésia. Depois de ser flagrada pela mãe em uma situação vergonhosa com Badley, seu namorado lindo e secreto, Charlotte Citra é obrigada a deixar Los Angeles para passar o verão em Jakarta, na Indonésia, terra natal da mãe. Como se não bastasse o nome ilustre, George Clooney Tanuia é flagrado por seu pai e sua irmã em uma situação bastante íntima. Chocado com a cena, o pai do garoto decide que o filho precisa encontrar uma namorada, já que a família, uma das mais ricas da Indonésia, tem uma reputação a selar. Charlotte e George têm planos parecidos, desaparecer até o constrangimento ser esquecido. Mas tudo muda quando os jovens descobrem que os pais estão paquerando alguém em uma rede social. E pior, se passando por eles. Agora, mesmo revoltados com a situação, eles precisam se conhecer a contracusto e sustentar uma grande mentira. Em meio a holofotes, paisagens incríveis e parentes fofoqueiros, Por Essa Eu Não Esperava é uma comédia romântica emocionante e cheia de reviravoltas sobre a autodescoberta, resgatar raízes e se abrir para o amor, mesmo nas ocasiões mais inesperadas. Bom, esse livro vai levar a gente a conhecer a Indonésia, viajar por aqueles lugares lindos e maravilhosos, além de ser um romance, comédia romântica,
bem estilo Sessão da Tarde. Já traz um clima bem gostosinho, assim, eu gostei muito. Eu achei essa capa muito, muito, muito divertida, gente. Olha que lindinha essa capa. Bom, o próximo livro que eu trago aqui nessa lista é o terceiro volume da série Mundo em Caos, Homens e Monstros. E esse livro é a conclusão brutal da trilogia Mundo em Caos. A guerra transforma homens em monstros. Desde o início, a presença da humanidade no Novo Mundo foi marcada pela violência. A primeira guerra dos colonos disseminou o germe do ruído pelo planeta, transformando o pensamento dos homens em um fluxo caótico de sons e imagens. No rastro da destruição, mulheres desaparecem e os Spackler, uma espécie nativa, foram dizimados. No entanto, as sementes dessa guerra germinam em um conflito ainda maior, capaz de destruir o planeta e todos os seus habitantes. E Todd e Viola não têm para onde fugir. Juntos, os dois percorrem as estradas do Novo Mundo. Fizeram descobertas terríveis e vivenciaram atrocidades. Para salvar um ao outro, enfrentaram tiranos e terroristas. Mas nada disso se compara aos horrores que estão por vir. Porque a guerra transforma homens em monstros. E a partir de agora, cada decisão terá consequências brutais. Salvar a vida de alguém que amamos ou de milhares de estranhos. Se aliar aos exércitos da pergunta e da resposta, ou escutar uma terceira voz que surge clamando por vingança. O desejo de poucos ameaça prevalecer sobre as necessidades de muitos. E Todd e Viola questionam esse cenário enquanto avançam rumo a um desfecho imprevisível e dilacerante. Então, Homens e Monstros é a conclusão memorável da trilogia Mundo em Caos, que consagrou Patrick Ness como um dos maiores nomes da literatura jovem e foi publicada a mais de 30 países. Com uma narrativa única e visceral, a série cria um retrato impressionante das contradições humanas e explora os limites do poder, a luta pela sobrevivência e a força dos laços que criamos. A edição brasileira traz um conto extra que expande o universo da série. Bom, esse livro já se tornou um fenômeno, ainda mais agora com o filme, né, que lançou, se não me engano, foi em 2020, que foi um sucesso. Fico aí esperando pelos próximos filmes também. Eu confesso que eu ainda não li o livro, preciso muito ler para trazer a resenha aqui para vocês, mas é muito instigante e curioso, gente. E é um livro, assim, que tava super, super, super esperado, né? É uma conclusão de uma série que chega ao fim, enfim, né? Depois de tanto tempo de espera. E tava sendo muito aguardado. Bom, o próximo livro que eu trago aqui na lista também era um livro super, super, super aguardado, que é O Caminho das Adagas. O livro 8 da série A Roda do Tempo. Esse livro estava sendo super aguardado, gente. Tava muitas pessoas fazendo abaixo-assinado na internet, pedindo a sequência desse livro, porque são livros enormes, mas os fãs, né? Os fãs da série queriam muito a conclusão, que fossem publicada aqui o quanto antes. E depois de muitos anos, tá começando as publicações. Ano passado lançaram o 7º, agora vai ser lançado o 8º. E ainda mais depois, né, da série que teve na Amazon Prime, que continua, que é um sucesso estrondoso também. E a obra é o 8º volume da Roda do Tempo, aclamada série de fantasia que ganhou as telas em uma super produção da Amazon Prime Video. E no 8º volume, que consagrou o autor Robert Jordan como o maior nome da fantasia desde J.R.R. Tolkien, Elaine e Nynaeve fortalecem alianças difíceis com outros canalizadores em nome da cooperação, que pode restaurar o equilíbrio climático no mundo, libertando-o da influência arrasadora do tenebroso. Enquanto isso, Egwene precisa encontrar uma maneira de triunfar suas rivais entre a Essene rebeldes, que se quiser fazer frente a Elaida, que ainda mantém seu controle sobre a Torre Branca.
Eu só peço perdão, gente, se eu estiver pronunciando os nomes errados, tá? Porque esses nomes pra mim são super complicados. Mas nem todas as alianças são duradouras e Perrin, acompanhado por Fairley, parte em uma jornada perigosa para deter aqueles que agora cometem atrocidades em nome de Hand. Quando os invasores de Sintian partem em direção a Yulian, o temido exército de Ashaman, formado por Hand, é a última esperança de impedir a dominação de seu povo. No entanto, a mácula de Saidin ameaça a integridade de suas forças, lembrando o dragão renascido, de que nas guerras e disputas entre os homens a maior vitória é sempre da sombra. A publicação é inédita no Brasil e O Caminho das Sádagas chega às livrarias na esteira de sucesso da série da Amazon Prime Video, estrelada por Rosamund Pike, em mais uma obra incomparável que conquistou milhões de fãs. Robert Jordan presenteia os leitores com personagens notáveis, tramas intricadas e uma impecável construção de mundo. Gente, eu tenho muita vontade de assistir a série, de ler os livros, só que os livros são desse tamanhão, gente. São gigantescos. Esse livro, em compensação aos outros, ele não é tão grande assim. Ele tem 592 páginas, mas não deixa de ser um calhamaço. Mas tem livros de 800, 700 páginas bem maiores. Mas essa série já virou um fenômeno, gente. E eu tô louca pra assistir essa série. Principalmente para quem é fã de George Martin, Senhor dos Anéis, vão amar, né? Bom, e continuando nesse universo de fantasia, outro livro, né, que foi lançado agora nesse fim de ano, é o livro Star Singed, Veja Além das Estrelas, do Brandon Sanderson. E é a quartada sequência de Skyward, Conquiste as Estrelas. É a história de uma garota e seu terrível segredo que pode salvar ou colocar em xeque o futuro da humanidade. Durante toda a sua vida, Spensa sonhou em se tornar piloto de caça e provar ser uma heroína como o pai. Ela conseguiu alcançar os céus, mas não sem lidar com as verdades terríveis ao longo do caminho. Os rumores da covardia de seu pai eram enfim verdadeiros. Ele havia abandonado o posto durante a batalha contra Krells e o pior, se voltando contra a própria equipe, atacando os companheiros. Porém, Spensa desconfia de que há algo nessa história e que ela ainda desconhece, e tem certeza de que o que aconteceu com o pai naquele dia pode também acontecer com ela. E como pai, a garota foi capaz de ouvir as estrelas, e o que elas lhe revelaram foi aterrorizante. Então, para fã aí de fantasia, outro livro aí que deve ser sensacional. E outro livro que lançou agora no fim do ano, que é um livro que também está na minha lista, é Nos Bastidores da Vogue, que é uma obra instigante da Nina Sofia, que desvenda os bastidores editoriais de mais de um século de existência da maior revista de moda do mundo. E como tantos outros fenômenos culturais, a revista Vogue começou de uma forma singela, num quarto vago de uma casa. Contudo, diferentemente de outros projetos improvisados, cujas brasas logo se apagam, a trajetória incandescente da Vogue marcou a ferro nosso comportamento e nossos padrões de beleza. E em 2022, ano que completa 130 anos, a Vogue não é apenas uma revista de moda, líder do mercado há um século, e é uma das marcas mais conhecidas do mundo e uma máquina multimilionária de fazer dinheiro. Mas o que é o mais importante, quem faz dela um sucesso tão duradouro? Centrado nas 3 edições mais influentes, a Vogue americana, a britânica e a Vogue de Paris, Nos Bastidores da Vogue acompanha a icônica revista desde o seu nascimento em Nova York, como um folhetim de fofocas, até se tornar o gigante corporativo que conhecemos hoje. E esse é o primeiro retrato de corpo inteiro da Bíblia da moda, que detalha o início da Vogue em Londres, cujos primeiros editores eram tremendamente rebeldes e muitas vezes insubordinados às reviravoltas em Paris,
como quando o editor francês barganhou com os nazistas para manter a revista de pé, até chegar ao presente explorando a lenda imponente de Anna Wintour e a revolução na edição britânica sob o comando de Edward Winfield. Nos bastidores da Vogue conduz o leitor para 3 séculos, 2 guerras mundiais, fracassos retumbantes e êxitos incríveis, ao mesmo tempo que recupera a incrível história da Vogue e daqueles que a editaram. Mais do que a trajetória de uma revista, esse livro é sobre a paixão, poder, fortunas vertiginosas, moda. É a história definitiva da Vogue. Bom, para quem acompanha o universo da moda, mas também para quem não acompanha, mas gosta de histórias reais sobre empresas que cresceram, se tornaram referências, né? A gente mesmo, a quem não acompanha a moda, sabe o quanto a Vogue influenciou milhares de pessoas na moda, no seu dia a dia. E essa biografia, né, contando a história dessa empresa que se tornou, além de ser multimilionária, uma das maiores revistas do mundo, é uma história bem interessante para saber como que eles chegaram aonde chegaram. E por ter enfrentado, né, mais de 130 anos de história, o quanto que eles vivenciaram 2 guerras e ainda continuam de pé com força total. Gente, o próximo livro da lista é meu amorzinho, que tá na minha lista aí de prioridades, de uma das primeiras leituras que eu quero fazer em 2023. Além dessa capa ter me chamado muita atenção por ser muito fofinha, é o livro O Amor Não Tem Nome. E na história a gente vai conhecer a editora Lani, que ela recebe a missão de ajudar sua maior autora, cuja identidade é um mistério, a superar o bloqueio criativo. Mas um segredo arrebatador pode atrapalhar os seus planos. De Lauren Kate, autora da série Fallen, O Amor Não Tem Nome é um romance sobre amor, livros e autodescobertas. Lane Brown está arrasando. Ela tem uma carreira promissora como editora de livros e está noiva de um cara que atende todas as 99 características cuidadosamente selecionadas de sua lista de O Homem Perfeito. Um dia, sua chefe resolve deixar o cargo e ela recebe a proposta mais importante da sua vida: trabalhar com a Noah Calloway, autora de renome internacional e sua maior inspiração no amor e na vida. Mas para conseguir a promoção com a qual sempre sonhou, Lane precisa ajudar Noah a superar um bloqueio criativo. E há uma razão pela qual ninguém nunca nem falou pessoalmente com a misteriosa Noah. Um segredo que fará Lane questionar todas as suas escolhas e convicções. Quando a jovem editora se dá conta de que tem nas mãos uma informação que pode abalar o mercado editorial, ela terá que decidir entre o emprego dos sonhos e a verdade. Bom, a autora a gente conhece daquela série de sucesso que é Fallen, que fez... gente, estourou muito nos anos, acho que foi em 2010. Eu tenho essa coleção inteira, ainda não li, tem o filme, preciso ler e assistir. E agora ela vem aí com uma comédia romântica que envolve o amor com os livros e também o mistério, né, sobre esse universo editorial. Bom, o próximo livro da lista aqui que eu coloquei dos últimos lançamentos de 2022 é o livro Minha Irmã e Eu, um diário de memórias e conversas sobre Marielle. E nesse livro, a Aniele Franco revela um diário que ela começou a escrever desde o dia em que sua irmã, a vereadora Marielle Franco, foi assassinada em 2018. E a educadora Arielle Franco escreve sobre a saudade e as lembranças que tem de sua irmã. E a obra traz um relato sobre a falta que a irmã faz e detalha a relação das duas na infância e na adolescência. A publicação reúne fotografias de família e ilustrações. E a 4ª capa do livro é assinada pela atriz Thaís Araújo e o prefácio pela jornalista Maju Coutinho. A Aniele também é diretora do Instituto Marielle Franco, criado pela família da vereadora. E o próximo lançamento que eu trago aqui na lista é o livro A Coroa de Sombras.
Outro livro aí de fantasia na nossa lista, que vai levar a gente para mergulhar nas intrigas da corte. E ela não é a típica mocinha, ele não é o típico vilão. Se prepare para mergulhar nas intrigas da corte. O livro que conquistou o TikTok. A Alessandra Status está cansada de ser subestimada, mas ela tem o plano perfeito para conquistar mais poder. Primeiro, cortejar o Rei das Sombras. Segundo, se casar com ele. E terceiro, matá-lo e tomar o reino para si mesma. Ninguém sabe qual é a dimensão do poder do Rei das Sombras. Alguns dizem que conseguem comandar as sombras e dançar em volta de si para que façam o que ele desejar. Outros dizem que elas falam com ele, sussurrando os pensamentos de seus inimigos. De qualquer maneira, a Alessandra é uma garota que sabe o que merece. Ela está disposta a tudo para alcançar o seu objetivo, mas ela não é a única pessoa que tenta assassinar o rei. Enquanto o soberano sofre atentados que vêm de todas as partes, a Alessandra se vê tendo que protegê-lo por tempo suficiente para que ele faça dela sua rainha. Mas ela não contava que a proximidade entre os dois poderia colocar o próprio coração em risco. Afinal, quem melhor para o Rei das Sombras do que uma rainha ardilosa? Mais um livro aí que se tornou um sucesso no TikTok, que tá, né, uma fantasia que hoje tá no auge, né, livros de fantasias com romance e tudo mais, com guerras, parece bem interessante. Bom, e o último livro que eu coloquei aqui na minha lista dos últimos lançamentos de 2022 é o novo livro da Nora Roberts, A Transformação. E esse livro é o segundo volume da aclamada trilogia O Legado do Coração de Dragão. O mundo mágico e o mundo dos homens estão separados há muito tempo, mas algumas pessoas são capazes de transitar entre esses dois mundos, entre esses dois universos, e uma delas é a Bryn Siobhan Kelly. Ela acabou de voltar de Dalamit junto ao seu amigo Marco, que está deslumbrado e desorientado pela magia do reino, o lugar repleto de dragões, fadas e sereias, mas sem Wi-Fi. Em Talaman, Bryn não é mais a professora comum que costumava ser. Lá ela está aprendendo a lidar com o verdadeiro poder que carrega. E Marco é muito bem recebido pelo povo férico e pelo líder de Talahan, e um homem misterioso que treinou Bryn para ser uma grande guerreira. Mas o que esse líder não esperava era que seu desejo por Bryn fosse crescer na mesma intensidade que as habilidades de luta dela. No entanto, nem todos os membros da linhagem de Bryn estão dispostos a recebê-la de braços abertos. Pelo contrário, seu avô, Oberyn, planeja destruir Dalaran. Nessa guerra haverá perda, traição e morte, mas Bryn seguirá adiante de sua jornada para se tornar a líder que nasceu para ser. A Nora Roberts, uma autora super aclamada, mas agora a Nora está entrando aí também nesse universo de fantasia. Então ela junta o mundo real com o mundo fantástico. E parece sensacional, gente, porque a personagem principal no mundo normal, ela era uma professora, e no outro mundo fantástico, ela é uma guerreira que tá lá para salvar Talahan, a cidade fantástica. Então essa é a lista que eu trouxe aqui dos últimos lançamentos de 2022. Deixa aí no comentário para me saber qual desses livros vocês querem muito ler, qual desses vocês já leram, qual que vocês estavam mais aguardando, deixa aí no comentário. Ou se eu não comentei o livro que você mais estava esperando, deixa aí no comentário qual era o livro que vocês estavam mais aguardando para esse fechamento de ano, né? Qual que vocês estavam mais querendo ler, deixa aí no comentário que eu quero muito saber. Esses foram que eu coloquei na minha lista, tenho muita coisa aí que eu quero muito ler, mas é tanta coisa, gente.
Mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like, que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se ainda não é inscrito, já se inscreva aí no canal para ficar por dentro de todas as novidades que eu trago para vocês. E é claro, ative o sininho para receber todas as notificações de quando sair vídeos novos. E eu já vou aproveitar e desejar para vocês um feliz ano novo, um feliz 2023, que seja um ano aí repleto de conquistas, seja cheio de realizações, que a gente possa alcançar todos os nossos objetivos e principalmente que seja um ano de paz. Um ano que a gente entra aí meio sem saber o que vai acontecer, a gente fica um pouco assim, né, por causa de tudo que tá acontecendo no mundo, mas desejar paz pra todo mundo, pro mundo inteiro, que seja um ano de reconciliações e que a paz prospere nesse ano de 2023, gente, porque precisamos. É isso, gente. Deus abençoe todos vocês. A gente se vê em 2023 com muitas novidades, com muitos lançamentos e com muitos vídeos. Prometo pra vocês que agora voltei firme, gente. Voltei firme. E é isso aí, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada por vocês nunca terem me abandonado. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!